E uma pessoa pergunta se através da quiromancia nós podemos saber as coisas. A conformação do nosso corpo ou a conformação de certas partes do nosso corpo, isto é um resultado da interação do ser interior com o universo, com as energias e com as formas do universo. Então, o nosso corpo físico, ele está conformado ou ele está construído segundo uma interação do nosso ser interior com o universo. Então, se o nosso ser interior não consegue se interrelacionar com certas áreas do universo num determinado momento da nossa gestação, então alguma parte do nosso corpo ou algum órgão do nosso corpo pode se afastar daquela harmonia geral. Todos os órgãos do nosso corpo ou o nosso próprio corpo físico, ele representa uma interação então do ser interior com o universo. Então, segundo esta interação, vai ser a forma desse corpo, vai ser a saúde deste corpo, vai ser a capacidade deste corpo. Então, isso está ligado a esta interação. Como existe esta interação na confecção do corpo, naqueles períodos em que o corpo é formado, existem partes do corpo onde está registrado o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque o corpo não surgiu aqui na Terra. O corpo surgiu de uma interação do nosso ser interior com o universo. O universo está fora do tempo material. Então, no nosso corpo está escrita, está sinalizada toda a nossa vida passada, toda a nossa vida presente e todo o nosso futuro. Porque isto vem da interação do ser com o universo e do fato deste ser ter modelado este corpo. Então o ser modela o corpo, o ser constrói o corpo, primeiro segundo o nosso passado, segundo o que fizemos no passado, não? Então aquilo é a história que ele tem para modelar o próximo corpo, o corpo atual. Mas essa interação com o universo capta no universo o futuro daquele ser, que em algum nível é conhecido. E aquilo fica registrado no corpo. Então não só quiromancia é válido, mas qualquer tipo de leitura no corpo diz a mesma coisa. É que nós não conhecemos. Não é só na palma da mão que isso tudo está escrito. Isso está escrito nos olhos, está escrito nos braços, está escrito no ventre, está escrito em todas as partes do corpo, mas nós não conhecemos esta ciência. Nós conhecemos a quiromancia porque foi o que abriu para esta humanidade. E alguns veem certas coisas pela íris, pelos olhos. Mas ninguém examinando um pé pode dizer as mesmas coisas que diz quando lê as mãos. Por quê? Porque no pé não está escrito? Não, porque ele não sabe. Ele não sabe ler. E se ele soubesse ler o corpo, não precisava nem estar lendo partes do corpo. Vendo o corpo da pessoa, já se tem toda a leitura. Se tem uma leitura até maior, até mais ampla. Então, não só nas linhas das mãos ou nos sinais que estão nas mãos, se lê passado, presente e futuro. Mas em qualquer parte do corpo ou no corpo inteiro já está escrito o nosso destino. Então veja que registro é isto. Nós estamos encarnados num verdadeiro registro. Registro de coisas, registro de fatos. E ali estamos registrando a todo momento outros fatos. Isto não é só físico. Estes sinais e essas marcas são também psíquicas.
Então veja que é um trabalho complexo. Se a medicina não fosse tão material, quer dizer, se a medicina estivesse buscando outras leis, um médico olhava o corpo e sabia o que ele tem. Não precisava exame nenhum. Mas a medicina está fazendo o caminho contrário. Está cada vez mais dependente de exame de laboratório. Quer dizer, é o contrário do que deveria acontecer. Porque a evolução não é esta. A evolução seria um médico olhar o seu corpo e saber tudo. E se ele tem alguma dúvida, ele pega a sua mão, ele pega seu pé, ele olha a sua íris, ele sabe tudo. Melhor do que exame. Porque no exame ele sabe a situação atual. Na visão do corpo ou na visão das partes do corpo se sabe o passado. Se sabe a situação presente do indivíduo e se sabe o futuro do indivíduo. Aonde o indivíduo pode chegar, aonde o indivíduo tem capacidade de chegar. E quiromancia foi um pouco desvirtuada porque isto não foi usado para isto. Isto foi usado, inclusive, para fazer comércio, para pessoas viverem de quiromancia. Isto foi usado para curiosidade, para especulação. Então, isto foi completamente desvirtuado e o que existe aí é um processo de busca de sinais, de coisas da personalidade. Desde que esse trabalho da quiromancia e de outras capacidades que os sábios antigos tinham de examinando o indivíduo, o corpo, o olhar, as mãos, os pés, o peito, a garganta, a nuca. Então, isto foi tudo se perdendo. E o que ficou disto tudo é o que nós conhecemos hoje e que está comercializado. E estando comercializado, está praticamente prejudicado todo e qualquer avanço nesse sentido. Se vocês forem olhar o dicionário, quando o dicionário define quiromancia, ele diz que é uma suposta arte adivinhatória. Chama isto de adivinhação. E que é uma suposta, quer dizer que não é nem garantido. Então você vê o nível da cultura de hoje. Em que nível está a nossa cultura? Em que nível está o que a gente aprende na escola? Eu fui buscar a definição de quiromancia no maior dicionário brasileiro. E está escrito isto: suposta arte adivinhatória. Quer dizer, de uma ignorância de certos aspectos que foram sendo perdidos pelo tempo, que foram relegados, não, a segundo plano, por um lado, e por outro, foram perdidos pela comercialização e pela exploração inadequada de todos esses recursos. Essas formas de nós estarmos buscando ou a quiromancia ou outras coisas do gênero, isto é em função de nós entendermos o processo interno do indivíduo também e de ajudá-lo a descobrir o seu processo interno. Porque nas linhas da mão, nos sinais da mão ou na íris, não se vê só a situação material da saúde da pessoa ou os problemas do corpo da pessoa, mas se veria muito mais. Bom, nós não sabemos se isto vai ser recuperado, se isto vai ser restaurado. A situação de hoje é uma situação totalmente inadequada para se fazer qualquer estudo nesse sentido. A não ser que um ou outro nele emerja esta capacidade, não, de estar vendo estas coisas por esses processos. Então, nesses casos, seria bom que o indivíduo se trabalhasse muito na própria consciência, porque isto poderia ser um bom instrumento de trabalho. Como é um bom instrumento de trabalho, a visão astral, não é? Mas que não se pode estar estimulando, porque nós sabemos como é que depois a cabeça das pessoas fica funcionando. Então essas coisas não são para ser estimuladas. Mas já que perguntaram a respeito de quiromancia, isto é todo um processo
a ser restaurado, a ser reencontrado, a ser aprofundado e a ser muito ampliado. Mas não sei se no karma de cada um, na época atual, está escrito que esse desenvolvimento se deva fazer. Mas isto é uma possibilidade latente da medicina, isto é uma possibilidade latente da psicologia. E se é latente, tem possibilidade de emergir a qualquer momento. Agora, emergindo, é preciso realmente que seja bem tratada. Preciso que realmente seja acolhido, que é para isto ser restaurado, que poderia ser realmente muita ajuda. Então, o nosso verbete sobre quiromancia no glossário é muito sucinto, não? É muito rápido, porque não se trata de estar estimulando isto de um modo geral, mas de nós estarmos atentos e observando, não? Porque há muitas coisas perdidas e que podem ser retomadas e restauradas em outro plano, em um outro nível e com uma maior compreensão da nossa parte.